Então, deixa eu... Então, vamos fazendo aí. Laila, lê para mim, então, a número 1 aí, da 335. Os protozoários foram agrupados em 4 subclasses: sacordíneos, flagelados, ciliados e esporozoários. Qual característica usada para a separação dos protozoários nesses grupos? Explique. Então, vamos lá. Eu vou colocar aí para vocês os slides, para a gente ir relembrando o que a gente viu na aula teórica, tá? Tá. Então, vamos voltando aqui no slide. Vou só aceitar o slide aqui, que ele está agora. Vamos lá. Nós vimos, né, sobre, aqui está perguntando assim, né, sobre os grupos, a classificação dos protozoários. Então, a gente tem aí os sarcordíneos, os flagelados, ciliados e esporozoários. Qual que é a característica ali que a gente consegue separar esses protozoários nesses grupos? Então, a gente viu que os sarcordíneos, gente, eles têm as características de quê? Olha aí no slide. Ele vive em ambiente aquático, o tipo de locomoção dele é por pseudópodes e ele é ameba. Isso. E aí, então, ele é aquele tipo de protozoário que ele se locomove arrastando, certo? E o que vai ajudar ele a arrastar é justamente os pseudópodes, parece tentáculos aí do corpo dele, tá? Então, ele vai se encolhendo e esticando. E aí ele consegue, então, se locomover. Então, esses são os sacordídeos. Depois a gente viu sobre os flagelados. Diferente dos sacordíneos, os flagelados têm uma espécie como se fosse um chicote, né? Que sai do corpo deles. Olha aí a imagem. Então, ele se locomove através desse chicote, que a gente chama de flagelos, tá? Então, ele tem aí vários flagelos que ajudam ele, então, a se locomover, e não só se locomover, como também se alimentar. Mas ele também é encontrado em ambientes aquáticos, tá? Então, a diferença desses sacordíneos é que os sacordíneos, eles têm os pseudópodes e os flagelados, eles têm esses flagelos, que parecem aí o chicote. Diferença desses todos que eu já disse para o ciliado. Ele tem como se fosse cílios mesmo, né? Se a gente observar aí, parece um tanto de cílios ao redor do corpo dele. Então, ele se locomove por meio de cílios, tá? Então, ele tem vários cílios ao redor do corpo que faz ele, então, se locomover, tá? Então, um se locomove arrastando com a ajuda ali daqueles, digamos, tentáculos, que são os pseudópodes. O outro, ele vai se locomover com a ajuda de flagelos, que são aquelas espécies de chicote. Os ciliados, ele já se locomove com a ajuda aí dos cílios. E temos os esporozoários, que ele não se locomove, tá? Então, ele é um protozoário que não se locomove, beleza? Então, como que a gente então pode falar aí da diferença desses grupos? Vocês podem responder da seguinte maneira. Então, vamos lá. Adrian, você que entrou agora, página 335, número 1 da parte de tarefas. Então, vocês vão colocar aí, assim, os diferentes grupos de protozoários, os diferentes grupos de protozoários foram distribuídos os diferentes grupos de protozoários foram distribuídos quanto à sua forma de locomoção.
Os diferentes grupos de protozoários foram distribuídos quanto à sua forma de locomoção. Aí vocês podem citar a forma de locomoção de cada um. Coloca aí, sacordíneos, pseudópodes. Flagelados, flagelos. Ciliados, cílios. Esporozoários não se locomovem. Então, vou repetir. Os diferentes grupos de protozoários foram distribuídos quanto à sua forma de locomoção. Sacordíneos, pseudópodes. Flagelados, flagelos. Ciliados, cílios. E esporozoários não se locomovem. Conseguiram pegar? Sim. Tá. Então, vamos aí para número 2. Adrian, lê para mim a 2. Tá. Complete com V de verdadeiro é o F de falso. A. Pela fagocitose, uma ameba que engloba partículas líquidas. B. Então, gente, essa daí, vamos por partes, Adrian. Essa daí, fagocitose, coloquei aí no slide. Fagocitose, ela vai englobar partículas líquidas. Essa é verdadeira ou falso? Essa é Olha aí falsa. Essa é falsa. Fagocitose é partículas sólidas, tá? Não são partículas líquidas. Então, é falsa, tá? Lê a próxima, Adria. Amebas são protozoários da classe dos sarcódinos. Sarcódinos. Aceita no Essa é verdadeira. verdadeiro. Coloquei aí para vocês, ó. Classificação dos protozoários. Sacordíneos, a gente tem as amebas nesse grupo, tá? Então, eles são protozoários da classe dos sacordíneos. Então, a B aí é verdadeira. Então, por enquanto, tá. F. Pode ler a C, Adria. Os esporozoários são todos da vida livre. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, gente. Os esporozoários, coitados, eles nem se locomovem. Se tem uma coisa que eles não são, é livres. Então, aí é falso. Por quê? Porque eles não se locomovem, ok? Então, a C... Professora, Oi. os esporozoários, eles são aquele tipo de gente que eles nascem no lugar e depois nunca mais saem daquele lugar. Não sei ler esse nome. Presente nos protozoários servem para locomoção e também auxiliam na alimentação. E aí, gente? Colocou foi outro, Raíssa? Não, isso aí. Esse não é os sarcódinos. Gente, presta atenção aí, Adri. Pseudópodes é o que ajuda os sacórdinos a se locomover. Ah, é verdade. Então, os pseudópodes que estão presentes aí nos protozoários, eles servem de locomoção e eles também vão auxiliar na alimentação, tá? Então, esses tentáculozinhos aí, ó, dessa figura, esses tentáculos que saem da ameba são os pseudópodes, tá? Então, eles ajudam a ameba a se alimentar e também ajuda ela a se locomover.
próxima, então. Vamos para número 3. Só um minutinho aqui, gente. Número 3, lê para mim, Duda. Sobre a doença de Chagas, assinale a alternativa correta. É preciso evitar o consumo de carnes de animais silvestres para não contrair tripanossoma. Pode já ir ler na próxima? Não, vamos por parte, gente. Doença de Chagas. A gente viu que ela é causada aí pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, certo? Para a gente evitar ali, para a gente não ter esse protozoário, a gente tem que evitar o consumo de carne de animais silvestres. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, gente. Doença de Chagas é o do barbeiro, tá? Não tem nada a ver com carne, tá? Com carne crua, com carne de animais silvestres, tem nada a ver. Então, essa daí não é a correta. Pode ler a próxima, Duda. B. A picada do barbeiro transmite o tripanossoma. E essa, gente? Verdadeira. Não é a picada em si, gente, que vai transmitir o tripanossoma. É o quê? Eu expliquei na aula teórica. O que é? Alguém lembra? Essa eu esqueci, professora. Olha só, a gente viu, né? Quem carrega esse protozoário é o... Quem que carrega, gente? O barbeiro. Então, vamos lá. A doença, ela é transmitida, né, por um inseto que a gente chama de barbeiro. Esse inseto, ele vai receber esse nome aí, porque, lembra que eu falei? Que é por causa do rosto, porque quando ele pica o rosto das pessoas. O barbeiro, gente, o que acontece? Esse animal, ele adquire o protozoário quando ele suga o sangue de quais animais? Cães, gatos, animais silvestres, como alguns roedores, tatus, né? Ou até mesmo de uma pessoa doente. Então, ele vai sugar o sangue dessa pessoa e junto com estar ali sugando, né? Tem, então, a eliminação de fezes, que é justamente onde o protozoário Trypanosoma cruzi está, tá? Então, é nas fezes do barbeiro. Então, o que acontece? A gente vai lá, quando o barbeiro suga, né, o nosso sangue e deixa lá as fezes, a gente vai lá e coça. E aí, então, o Trypanosoma vai penetrar naquela ferida, tá? Então, aí está escrito assim. Coçar, professora? Desculpa. Oi? Só depois da gente coçar que ele penetra? Sim, na coçada que vai penetrar, tá? Porque você acaba ferindo a região, então aí ele penetra, ele entra pro seu corpo. Então, aí tá falando assim, a picada do barbeiro transmite o tripanossoma? Não, não é. A transmissão não é através da picada do barbeiro. A transmissão é através do quê? O barbeiro suga, aí o barbeiro elimina as fezes, você vai lá e coça, e aí então transmite aquele protozoário para você. Então, não necessariamente é a picada, ok? Então, você tem que ter aí vocês têm que saber interpretar essas questões, para vocês não caírem nessa. Pode ler a próxima, Duda. C. A proliferação do protozoário em locais habitados deve-se à ausência de saneamento básico. Não, essa é falta. A gente viu, por exemplo, o barbeiro. A gente viu que ele dá lá em casas, né, feitas de barro, certo? Tem nada a ver com saneamento básico. Temos aí também a malária, por exemplo, que é pela picada da fêmea, né, do mosquito prego. Também não tem nada a ver com saneamento básico.
Então, essa daí não está correta. Próxima dúvida. D. Há construções de casa de alvenaria é uma das medidas para se evitar a doença de Chagas. Essa é verdadeira. Construir casa de alvenaria é uma forma de se prevenir, porque, como eu disse, o barbeiro ele gosta daquelas casas feitas de barro. Então, as casas de alvenaria não é um habitat para o barbeiro. Então, é uma forma de se prevenir. Essa está correta. Próxima. A doença de Chagas é curada com tratamento com antibióticos. Falsa. Existe, essa é falsa. Tem alguns medicamentos que vão agir na fase inicial da doença de Chagas, tá? Mas esses medicamentos, eles às vezes não têm bons resultados. Então, essa daí não está correta. Então, aí é a letra D de dado. Beleza? Vamos lá agora. Ir lá para a página 337. Na parte ali nesta unidade, você estudou. A gente vai dar uma pequena revisão do que a gente estudou. Está falando aí, ó, características gerais dos protozoários e as doenças causadas por alguns destes. Deixa eu pegar essa colinha aqui, que eu quero que vocês respondam, tá? Então, me fala, quais são as características dos protozoários e me cita algumas doenças que são causadas. Deixa eu ver, deixa eu escolher uma pessoa. Água. Fala para mim as características dos protozoários. Características dos protozoários? Não é características é que a maioria é transmitida, tipo, quando você come comida que está contaminada. E a maioria são vermes. Não é não, tá errado. Não tem a ver muito com essa questão de carne contaminada. Acabei de responder. Quais são as características? A pergunta é as características dos protozoários. É a primeira coisa que eu falei na aula, Adri. Tô tentando lembrar. Oi? Lembrar. Primeiro, qual é o reino que os protozoários pertencem? O reino do parasita? Não. Qual é o nome do reino? Protista. Protista. Então, primeira característica, ele pertence ao reino protista. Quais são as características dos seres que pertencem a esse reino? Qual que é a característica das células desses seres que pertencem Como é o nome do reino mesmo, professora? Protista. Ah, tá. Quais são Os protozoários também podem viver na água doce, água salgada, no solo úmido e também pode estar associado a outros organismos. Isso. Mas quais são as características das células dos protozoários? Unicelulares e eucariontes. Heterotróficos, também pode realizar tanto produção sexuada como assexuada. Então, vamos lá. Primeiro, eles são seres eucariontes. O que quer dizer isso? Que a célula desses seres possui núcleo, tá? Então, a gente viu uma característica, pertence ao reino protista. Segunda característica, são seres eucariontes. Terceira característica, são unicelulares, igual o Adrian falou. Quarta característica, são heterotróficos. O que quer dizer isso? Eles dependem ali do meio em que ele vive para se alimentar. Eles não produzem o seu próprio alimento, então eles são heterotróficos. Além disso, também são seres microscópicos. E o Adrian também falou, eles têm reprodução assexuada e sexuada, beleza? Sim.
Então, essas são as características que a gente tem que saber. Agora, Duda, quais são as doenças causadas por protozoários? Professora, agora eu não tô lembrando. A gente estudou, olha na apostila. Quais são? Acabei de mostrar vários aí nas atividades. Quais são, gente? Doença de Chagas, malária, qual que é o nome do outro que é causado por gato? Ascaridíase, não sei se eu estou pronunciando certo. Essa é mais pra frente. A gente viu também da amebíase, lembra? Giardíase e a toxoplasmose, lembra? Então, são essas doenças, gente, vocês têm que gravar. Então, a que a gente mais conhece, doença de Chagas, malária, né? Que a gente sempre fala. Mas a gente também tem que lembrar que tem a amebíase, giardíase e a toxoplasmose. Ok? Então, gravem aí. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Não, então, sobre os protozoários, basicamente é isso. Então, agora a gente vai fazer essa questão aí, ó. Cita as características que os protozoários podem apresentar. Vamos de falar. Pode colocar aí. São unicelulares, né? Em qual questão, professora? 337, na parte aí de características dos protozoários. Primeiro quadrinho. Você tem que escrever as características. Duzentos e 237? Não, 300. 337. Então, aí, ó, características. São protozoários o quê? Unicelulares, eucariontes, heterotróficos, né? O que mais? Pertencem ao reino protista. Podem ter reprodução o quê? Eles podem se produzir de forma sexuada e assexuada. Isso. Muito bem. Então, coloquem todas essas características aí no primeiro quadrinho. No segundo, descreva como ocorre a digestão em amebas. Você sabe me responder isso, Laila? Descreva como ocorre a digestão em amebas. A gente estudou 2 tipos, né? A gente viu lá a fagocitose e a pinocitose. Nas amebas, como que é? Descreva como ocorre a digestão em amebas. Então, vamos lá. Não sei como explicar, não, professora. Tem que explicar aí como que ocorre esse processo de fagocitose. Então, você vai falar que a digestão, ela se faz, né, na ameba por fagocitose, que é o quê? É a ingestão de partículas, o quê? Sólidas, né? Como é uma ameba, você tem que falar aí que é por meio do uso do quê? Qual que é a parte lá da ameba do corpo dela que é utilizada para ela se alimentar? É o Né? Então, aí você tem que falar, então, que a digestão se faz por fagocitose, que elas utilizam os pseudófilos para capturarem o alimento, né?
E aí, lembra como eu expliquei? Depois que elas capturaram, o que vai formar dentro lá da ameba? Vai formar o que a gente chama de vacúolo. Vacúolo, tá? V-A-C-U-O-L-O. Onde aquela partícula que entrou, aquele alimento que entrou, ele vai sofrer um processo ali de descomposição. Então, as enzimas digestivas vão agir, vão decompor aquele alimento. Ok? Ok. Então, galera, ó, nosso horário deu. A aula que vem a gente vai começar a matéria dos verbos, tá? Então, a gente vai Tá. começar a matéria nova aí sobre os verbos. Até terça-feira. Tchauzinho. Tchau. Tchau.